STF autoriza a apuração de ato pró-golpe militar que teve participação de Bolsonaro. Presidente discursou em manifestação com pedidos de intervenção militar por seus apoiadores. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a abertura de inquérito para investigar as manifestações realizadas, que foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O objetivo de Aras é apurar possível violação da Lei de Segurança Nacional por atos contra o regime da democracia brasileira por vários cidadãos, inclusive deputados federais, o que justifica a competência do STF. É óbvio para o Brasil e para o mundo que o STF é um órgão aparelhado, em conluio com os corruptos do Congresso, e não tem competência para apurar possível violação da Lei de Segurança Nacional. Por exemplo, a divulgação de supostos diálogos entre integrantes da Lava Jato, que estão em sites na internet, levantou a discussão se o ex-juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade na condução de processos da operação. No Brasil, as condutas estão previstas em diversos dispositivos do ordenamento jurídico, além de estarem em legislações internacionais da qual o Brasil é signatário. Porém, mesmo que o juiz Sérgio Moro tenha agido a favor do Partido dos Tucanos, isso não tira ação legítima e verdadeira contra o maior corrupto bandido genocida que o Brasil já teve, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma ação vingativa do seu padrinho, FHC, articulando por vingança, por ter sido traído pelo Lula, o pai da corrupção, que vendeu bens e territórios brasileiros para outras nações. Legislação internacional. No âmbito internacional, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê, no artigo 10, que qualquer acusação penal tem de ser julgada por um tribunal independente e imparcial. Independente e parcial. Preste bem atenção, principalmente se você for brasileiro. Deixando bem claro e repetindo independente e parcial, que não é o caso do Brasil. Além disso, o país também é signatário do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. O artigo 14 da norma diz que os julgamentos têm de ser feitos por tribunais independentes e imparciais. Constituição Federal. A Constituição brasileira não traz explicitamente a determinação de que juízes tenham de ser imparciais. É óbvio que isso jamais iria acontecer porque a nossa Constituição de 1988 foi escrita por comunistas. Embora esse seja um princípio constitucional implícito, o texto constitucional estabelece, no artigo 5º, uma série de garantias individuais contra o arbítrio de agentes do Estado, tal como a de que não haverá juízo ou tribunal de exceção. A Constituição também estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Por sua vez, nos casos de crimes, o devido processo legal é estabelecido pelo Código de Processo Penal, e essa legislação trata de casos de parcialidade de juízes. O Código de Processo Penal prevê as situações de impedimento e suspeição de um juiz, que podem gerar nulidades absolutas ou relativas do processo. A suspeição está prevista no artigo 254 do Código, e prevê suspeição do juiz que tiver aconselhado qualquer das partes no processo. Este é um ponto principal que deixa bem claro que juízes não podem estar se relacionando com políticos no Congresso, que é o caso do Brasil. Isso pode gerar um processo de anulação, pois fere o princípio do juiz se manter imparcial. O processo de anulação tem que ser alegada no primeiro momento do fato que gera suspeição. Se não for alegada a tempo, essa nulidade deixa de ser reconhecida e se entende que a parte se contentou com parcialidade do magistrado. Jurisprudência dos tribunais brasileiros é taxativa em só declarar a suspeição ou impedimento de um juiz se houver uma previsão legal exata de que o fato cometido pelo magistrado caracteriza a imparcialidade. O STF, o STJ, o TRF4 têm entendimento muito legalista. Temos hipóteses sobre suspeição e impedimento. Geralmente é taxativo na jurisprudência. É uma grande divergência com o Tribunal Europeu. Claro que eu não quero comparar o Brasil com os tribunais europeus, até porque no Brasil jamais existirá imparcialidade enquanto existir nomeações políticas, ignorando totalmente o concurso público para qualificar um juiz em seu cargo. A Corte Europeia de Direitos Humanos é muito rígida, e que o juiz deve dar aparência de imparcialidade, com ações dentro e fora do processo. E o grande problema do Brasil é que dentro do processo deixa muito a desejar.
e fora do processo. Aí a coisa piora, fica mais difícil de acreditar se há imparcialidade ou não. O processo de anulação decorrente de suspeições de juízes vem sendo interpretadas pela jurisprudência do STF e do STJ de maneira taxativa. Não basta demonstrar que o magistrado atuou de forma não conforme a disposição legal. É necessário demonstrar que houve prejuízo para uma das partes, geralmente para a defesa. Deve mostrar o prejuízo concreto em razão de magistrado ter aconselhado uma das partes. Este foi o exemplo de parcialidade e imparcialidade. Voltamos ao assunto principal agora. O Estado brasileiro admite uma única ideologia, que é a do regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional, afirmou o Procurador-Geral, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, que também participou de ato em Brasília. Sempre é bom frisar que a Constituição de 1988 foi criada para proteger a lei e dificultar na maioria dos seus parágrafos quem realmente precisa da lei. Interlocutores do Procurador-Geral afirmam que, inicialmente, Bolsonaro não será investigado. Eles alertam, porém, que, caso sejam encontrados indícios de que o chefe do executivo ajudou a organizar as manifestações, ele pode vir a ser alvo do inquérito. E esses mesmos juízes ficam devendo para o Brasil e para o mundo as vezes que presidentes anteriores a Bolsonaro fizeram muitas organizações antidemocráticas e participação de vários tipos de corrupção dentro do Brasil. Esses juízes que querem encontrar um pretexto para julgar um governante bom e honesto, deixaram passar ilesos presidentes e políticos que praticaram muita corrupção antes do Bolsonaro. A Lei de Segurança Nacional a que se refere o Procurador-Geral foi sancionada em 1983 e tipifica crimes que podem ser cometidos contra a ordem política e social. A legislação prevê crimes que lesam a integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo democrático e a pessoa dos chefes dos poderes da União. Integridade territorial e a soberania nacional já não existe no Brasil desde o final do regime militar, quando políticos corruptos mercenários dominaram o Brasil. Esses políticos corruptos mercenários vêm rasgando a Constituição desde o final do regime militar, deixando bem claro, mesmo que eu esteja sendo repetitivo. Entre as penas, há a previsão de 3 a 15 anos de prisão para quem tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, o regime vigente ou o Estado de Direito. A lei também estabelece 1 a 5 anos de reclusão para quem integrar qualquer agrupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. É óbvio para o Brasil e para o mundo que o Congresso e o Judiciário não estão sendo imparciais. Assim, sendo uma intervenção pela guarda do presidente da República não é emprego à violência. Tampouco graves ameaças, porque já foi avisado várias vezes com a intenção de voltar à ordem e o progresso que um Brasil precisa para ser puro, limpo, justo e honesto. Em sua decisão, segundo nota divulgada pelo Tribunal, Moraes cita a Constituição e salienta que, como descrito pelo PGR, revela-se gravíssimo, pois atentatório ao Estado democrático de direito brasileiro e suas instituições republicanas. Essa declaração do Moraes não pode ter sustentação jurídica, quando é nítido para o Brasil e o mundo que a sua própria organização tenta contra o governo federal. São inconstitucionais, e não se confundem com a liberdade de expressão, as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, afirma o ministro do Supremo. Quando um pensamento crítico vai contra tudo, contra todos, contra a ordem e progresso de um país, esse pensamento, se vier se transformar em ação, com certeza vai desestabilizar uma nação. Crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, artigo 17. Tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Claro, se isso for o caso. Mas pelas conclusões dos acontecimentos agora em 2020 no Brasil, estão usando a Constituição para controlar a ordem e o progresso e a democracia, conforme os seus interesses. Pena prevista, de 3 a 15 anos de prisão. Artigo 23, incisos 1, 2 e 3, incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, a luta com violência entre as classes sociais. Pena prevista,
De 1 a 4 anos de prisão também ofendem os princípios constitucionais daquelas que pretendam destruí-lo. Entenderam, meus amigos? Como esta Constituição consegue amedrontar até mesmo os militares. Por este motivo está claríssimo que se não houver uma intervenção popular brasileira com todos os brasileiros clamando dia e noite por vários dias sem parar, nem mesmo o presidente do Brasil terá coragem de entrar com a sua guarda e fechar a maioria dos órgãos brasileiros que estão aparelhados e atrapalhando o progresso do Brasil, juntamente com instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania completa Moraes, no poder da milícia vermelha. Eles pregavam todo tipo de ameaças, violência, e Moraes nunca se levantou para falar nada. O poder emana do povo e defender uma intervenção popular com o exército e o Bolsonaro na frente é saber que o Brasil está totalmente aparelhado e usando a Constituição de 1988 a seu favor. Ainda de acordo com a decisão de Moraes, a investigação irá apurar a existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia e a divulgação em massa de mensagens atentatórias ao regime republicano, bem como as suas formas de gerenciamento, liderança, organização e propagação que visam lesar ou expor a perigo de lesão aos direitos fundamentais, à independência dos poderes instituídos e ao Estado democrático de direito, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da ditadura. A ditadura na verdade é aplicada exatamente por eles. Usando novamente a Constituição de 1988, organizações e esquemas de financiamento de manifestações eram usados pela milícia vermelha na época do Lula e da Dilma e eles nunca fizeram nada. Enquanto o Brasil era saqueado e sofria com tanta falta de democracia e invasão de terras organizada pela CUT, que era financiada pelo governo da milícia vermelha, nunca tivemos um Estado democrático de direito. Tampouco agora no governo Bolsonaro quando eles querem e ditam as leis. Recentemente, em cima da caçamba de uma caminhonete, diante do quartel-general do Exército e se dirigindo a uma aglomeração de apoiadores pró-intervenção militar no Brasil, Bolsonaro afirmou que acabou a época da patifaria e gritou palavras de ordem como agora é o povo no poder e não queremos negociar nada, que é muito justo da parte do presidente. Quando está bem claro, pelo Brasil e o mundo, que órgãos aparelhados dentro do Brasil pela milícia vermelha do governo anterior querem tirá-lo do poder. Nós não queremos negociar nada, nós queremos ação pelo Brasil, declarou o presidente, que participou pelo segundo dia seguido de manifestação em Brasília, provocando aglomerações em meio à pandemia chinesa. Chega da velha política, agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então o presidente deixou bem claro que não falou nada contra qualquer outro poder, muito pelo contrário, queremos voltar ao trabalho, o povo quer isso. Estavam lá saudando o exército brasileiro, é isso, mais nada. Fora isso é invencionice, tentativa de incendiar a nação que ainda está dentro da normalidade, disse Bolsonaro. Bolsonaro se mostrou bastante incomodado com as críticas que recebeu por ter participado de ato pró-intervenção militar, com faixas com pedidos de golpe, gritos contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e pressão pelo fim do isolamento social recomendado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, contra a pandemia. A fala de Bolsonaro e sua participação no ato de domingo em Brasília, no Dia do Exército, provocaram outras fortes reações no mundo jurídico e político. É bem claro que quando um presidente participa de um ato democrático a favor da nação brasileira, e alguns do mundo jurídico e político têm fortes reações contrárias, com certeza esses não estão a favor da democracia e a favor do presidente Bolsonaro, tampouco a favor da população brasileira. No pedido ao STF, a PGR cita que os organizadores das manifestações podem ser enquadrados no artigo 23 da Lei de Segurança Nacional. O trecho da legislação fixa a pena de 1 a 4 anos de prisão a quem incitar a subversão da ordem política ou social e a luta com violência entre as classes sociais ou a quem estimular a animosidade entre as Forças Armadas e a sociedade. As Forças Armadas fizeram um juramento para proteger a nação brasileira e os brasileiros. Isso não é animosidade entre as Forças Armadas e a sociedade. Isso é pedir para as Forças Armadas cumprir com seu dever. Quando é nítido claro para o Brasil e o mundo que órgãos aparelhados dentro do Brasil estão contra o progresso de uma nação e a liberdade dos brasileiros.
A PGR afirma que a reedição do AI-5, ato institucional que endureceu o regime militar no país, foi uma das pautas dos protestos. Também ressalta que a Procuradoria pretende apurar fatos em tese delituosos e que a investigação refere-se a atos realizados em todo o país. As informações foram divulgadas por meio de nota. Além disso, a PGR acredita que os manifestantes podem responder pelo artigo 22 da lei, que prevê a reclusão de 1 a 4 anos para quem fizer propaganda em público de processos violentos ou ilegais para alterar a ordem política social. Ameaçar os brasileiros de reclusão também é ir contra a Constituição e as leis de ordem no Brasil. Ir contra a manifestação também é ir contra a Constituição. Pois o Brasil, com tanta corrupção e tanto aparelhamento para derrubar a democracia, não tem mais ordem política social. Na visão de pessoas ligadas a Aras, a investigação também pode revelar a prática descrita no 16 da Lei de Segurança Nacional. Trata-se do trecho da legislação que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão a quem integrar partido, comitê, entidade ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, por meios violentos ou com o emprego de grave ameaça. Nesse caso, a maioria dos partidos criados dentro do Brasil também estão enquadrados prática descrita no 16 da Lei de Segurança Nacional, pois quando vários partidos decidem desviar bilhões da saúde, educação e segurança, estão atentando contra a ordem e progresso do Brasil e a vida da população brasileira, principalmente a sua liberdade. Segundo essas instituições aparelhadas desde a Milícia Vermelha, será apurado quem organizou e se houve financiamento dos atos contra a democracia, uma democracia segundo as suas vontades, as suas imposições e as suas leis, atos que foram realizados em algumas cidades do país. A investigação será feita pela PGR, Procuradoria-Geral da República, com a autorização do STF, uma vez que o Procurador-Geral, Augusto Aras, mencionou a possibilidade de deputados federais estarem entre os mentores das manifestações, quando um país está totalmente aparelhado com partidos comunistas de outros países. Esta é uma forma de aplicar ditadura contra a maioria dos brasileiros que querem um país livre da maldita corrupção desenfreada que está no Brasil desde o final do regime militar. Por isso que até os generais que estão em Brasília fazendo continência para corruptos há no mínimo 20 anos têm receio por eles, sua família e os seus descendentes, porque o nosso poder está recheado de perigosos corruptos mercenários que serão capazes de qualquer coisa para não perderem suas cabeças sobre supostos políticos que também estão envolvidos nas manifestações. Os nomes não foram revelados porque o processo corre sob sigilo. Em casos criminais relativos ao mandato em curso, congressistas têm foro especial perante a ditadura do STF. A lei diz: a Constituição proíbe o financiamento e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático de direito. Prevê como crimes inafiançáveis e imprescritíveis ações desse tipo, promovidas por grupos armados, civis ou militares, segundo o que a lei diz. Nesse caso, no governo da Milícia Vermelha, já era para estarem todos os presos, e depois jogar a chave fora, se isso fosse feito pela maioria da lei que persegue o presidente Bolsonaro. Esses milicianos da Milícia Vermelha do governo anterior já não estariam mais no poder, atrapalhando o progresso do Brasil. Continuando com os fazedores de lei e especialistas em leis, que deixaram a corrupção e a criminalidade rolar solto e não fizeram nada nos governos anteriores. Já a Lei de Segurança Nacional diz que é crime fazer, em público, propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Também veda e incitar a destruição da ordem política ou social, a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, e a luta com violência entre as classes sociais. Tudo que eles empregam agora contra o presidente Bolsonaro era empregado no governo da Milícia Vermelha, e porque todas essas leis não aplicaram as leis contra aqueles criminosos, e agora eles acusam atos democráticos do direito da população civil como atos que incitam a violência, quando na verdade quem incitava a violência total dentro do Brasil era o governo da Milícia Vermelha e eles não faziam nada. O presidente Jair Bolsonaro, que participou do ato em Brasília, não é alvo do inquérito no pedido de abertura
O procurador-geral não cita o presidente da República como um dos possíveis organizadores ou financiadores dos atos. O presidente Bolsonaro participou de um ato em Brasília em que os manifestantes defendiam pautas inconstitucionais, como uma intervenção das Forças Armadas nos poderes, o fechamento do Congresso e do Supremo, além da reedição do ato institucional número 5AI5, o mais radical da ditadura militar. Ele subiu numa caminhonete e gritou palavras de ordem como agora é o povo no poder e não queremos negociar nada. Mesmo assim, como o ato desesperado dos corruptos que não querem perder as suas cabeças, o presidente pode ser investigado pela PGR. Para isso, é necessário que o procurador-geral peça a abertura de um inquérito contra ele, e que os magistrados, que são maiorias petistas, autorizem a abertura do inquérito com imparcialidade. Isso a população brasileira duvida muito.